Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Canoas Podcast, o podcast do Grupo O Timoneiro de Comunicação. Se você está chegando aqui para assistir este episódio no canal do OTPlay TV, aproveita para te inscrever e bate na sineta que tem aí do lado, porque daí todo conteúdo novo que vai para o ar, tu recebe uma notificação na tela do teu celular. E tem muito conteúdo legal no ar, não só o Canoas Podcast, mas também o FornoCast, onde se fala de gastronomia, onde se fala de como quem são as pessoas que estão produzindo os pratos e por trás dos restaurantes das marcas mais legais aqui da nossa cidade de Canoas. Tem também o Inventa Moda, onde se fala de moda, das tendências e também se conhece um pouquinho mais das pessoas que estão fazendo moda aqui na cidade de Canoas e região. E tem mais um monte de conteúdo legal. Por exemplo, ontem foi para o ar o Alô Canoas com Mauri Grando, também um conteúdo sempre muito legal, toda terça-feira às 18h30 ao vivo, aqui do Estúdio Parque ou lá do Estúdio Centro, porque o Grupo Timoneiro tem esses dois estúdios a serviço também da comunidade. O Canoas Podcast, que tem o apoio da Ubra, Formação com Propósito, FlexCorp, internet sob medida para o seu negócio. Deixa eu até aproveitar para fazer um testemunho. Todos os problemas que a gente teve, que vamos tratar aqui hoje, dos temporais na cidade, problema de acesso, nós normalmente temos uma internet de redundância, que a gente chama, né? Mas nem precisaria, porque a FlexCorp, que é a nossa internet nos dois estúdios, não deixou de funcionar nunca. E a outra internet que a gente tem de redundância ficou uma semana aí fora do ar. Então, um abraço pessoal da FlexCorp. Águas Itatia, água mineral da família gaúcha. Zetec Soluções em TI. Esse é o Canoas Podcast, que hoje recebe a presidente, que está aí há um mês no cargo. Não menos. Hoje 24 dias. 24 dias no cargo. Presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, a SIX Canoas. A presidente Shirley Dilecta Panizzi Fernandes. Tudo bem, presidente? Obrigado. Tudo bem. Eu quem agradeço o convite. Nós que agradecemos. Estamos tentando essa agenda aí há uma semana. Tivemos um probleminha aqui semana passada, entrou água no estúdio, queimou o computador, remarcamos e deu certo. Que bom, estamos felizes de te receber para falar um pouquinho dessa entidade, né? Que é a entidade mais antiga da cidade, porque foi fundada logo depois da instalação política, 2 dias depois da instalação política da cidade. Não por menos, porque já estava por trás, as pessoas que a fizeram estavam por trás da emancipação e instalação política da cidade, né? E vamos falar também um pouquinho dos acontecimentos mais recentes da cidade, o que tu planeja e a sua diretoria para esses 2 anos de mandato, de gestão à frente da SIX. Mas primeiro gostaria que tu dissesse isso. Como é que está a SIX hoje? Como é que tu recebe ela do presidente Guindani? Um abraço para o presidente, ficou 4 anos lá à frente da SIX. Qual é o momento da SIX nesses seus 84 anos? Bom, então, primeiramente, reiterando, né, muito obrigada pelo espaço. A SIX está muito bem. O André é uma pessoa iluminada. E isso até traz um grande desafio para a Shirley e para toda a equipe, né? Porque a gestão do André foi brilhante. Ele pegou a entidade num momento muito difícil, na pandemia, né? A primeira gestão começou lá 2021, depois 22, 23, e fez milagre, né? Conseguiu mobilizar as pessoas. Eu acho que com o carisma dele, ele agregou muitas pessoas, ele trouxe muitas pessoas novas para a entidade, né? E a partir daí uma continuidade, o que eu digo é uma troca de bastão, né? O Gildo passou para o André, que está passando para mim, e eu vou passar para alguém, né? E a entidade está redonda, né? A entidade está muito bem. Obviamente que a gente sempre quer uma entidade cada vez melhor e fazendo mais e trazendo mais para o seu associado, né? Porque é a razão de ser da SIX, né? Ela tem a indústria junto, ela tem o comércio, ela tem o serviço, né? Mas a entidade está num momento muito legal, muito interessante, né? Nós construímos a nossa diretoria, então, comigo na presidência e mais 19 vice-presidentes, dentre os 19, 11 mulheres. Não, porque eu quis privilegiar mulheres, não é nada disso. É porque, desculpa, as mulheres estão ocupando mais espaço. Alô, homens, né? Ocupando bem, né? Alô, homens. Não escolhi por serem mulheres, isso de forma nenhuma, mas escolhi por serem mulheres competentes. Então, 11 mulheres competentes à frente com as suas vice-presidências, né?
e 8 homens, dentre eles o André, um dos vice-presidentes, né, de relações institucionais, né? E está estruturada, então, com as suas vice-presidências e seus vice-presidentes escolherem seus diretores, né? Alguns com um diretor, alguns com 2 diretores e alguns com 6 diretores. Ok, né? De confiança do vice-presidente, obviamente o associado da casa, né, que já tem alguma história na casa, alguma coisa, e tudo isso, a fortificação da entidade veio dos núcleos, que foi muito fortalecido nesses últimos 4 anos, né? Nós temos 6 núcleos na casa, né, de pessoas empreendedoras, né, pessoas que pensam no desenvolvimento pessoal e de sociedade e da sua empresa e, por consequência, da cidade, né? É a cidade que ganha com tudo isso, né? Com certeza. Eu tô acompanhando a vida na cidade há um tempinho, né? Tô no Jornal Timoneiro há 25 anos. Então, eu já vi muita coisa passar. Administrações políticas, né, na cidade, administrações da própria SICS e de várias entidades, né? E dá para ver muito claro, assim, o retrato de hoje da SICS é uma SICS aberta, né? É uma SICS que um dia já foi aquela SICS que eram poucas pessoas que sentavam na mesa, né? E hoje com seus núcleos, com essa quantidade enorme de gente, né? Com empreendedores com muita estrada, com outros com pouca estrada, né? E uma diretoria agora ainda mais ampla e com toda essa representatividade, é uma SICS nesse momento nunca foi tão aberta, né? Ela nunca teve tanta participação. É forte, eu diria assim, diversificada, né? Com todos os segmentos possíveis, né? E os que não têm, ou cheguem, serão muito bem-vindos, né? Como associados, porque isso é o acolhimento. Nós temos que acolher as pessoas que querem participar de uma associação, né? Que acreditam no associativismo, porque nós acreditamos piamente no associativismo. Ele tem um poder transformador, né? Não só para a empresa, mas para a pessoa, porque é um crescimento profissional e pessoal muito, muito importante. Muito importante para quem participa. E um dos canais de entrada na entidade, ser associado, entrar efetivamente, participar ativamente, é participar de algum núcleo, né? O que precisa para ser nucleado? Fazer uma reunião, que a gente chama de sensibilização, que é a vice-presidente de núcleos, que é a Janaína, né, da SAIS, que cuida dele, que é, vamos dizer assim, que é a que olha por ele há bastante tempo, explica o que é o associativismo, o que é ser um nucleado e as responsabilidades, porque também tem responsabilidades e tem um método Empreenda, né, que nós seguimos esse método. Então tem obrigatoriedade de comparecimento, engajamento. Então não basta eu sou nucleado e não vou nas reuniões, não tem seu propósito, né? Então isso motivou e impulsionou o crescimento da SICS como um todo. E o primeiro núcleo fez 10 anos no ano passado, que foi o núcleo da mulher, né, empresária, a qual eu participei desde 2013, né, como uma das fundadoras deste núcleo. E esse núcleo disparou todos os outros, né, motivou todos os outros. É legal. Eu participei o ano passado, o final do ano, né, do núcleo de gestão. E realmente posso dar o testemunho que além... Claro que muita gente acaba fazendo network, amizade, tudo ótimo. Isso e é muito tem bom. Que acontecer. Isso, mas o aprendizado, né, a forma como foi conduzido é muito legal, é muito bacana mesmo, gera realmente esse crescimento. E é muito legal. E quem estiver chegando aí e quiser, depois de assistir também, falamos de 2 pessoas que já passaram aqui pelo Canoas Podcast. Então procura depois aí, André Guindani, vai encontrar... uma ou 2 participações dele, inclusive na primeiro episódio do Canoas Podcast, ele esteve junto com o presidente do Cindy Lojas, Nery Neumann, e também da CDL, o Everton, eles estiveram estreando, e também vai procurar a Janaína, que vai encontrar, procura lá, Janaína Sais Informática, ela também esteve aqui no Canoas Podcast, e foi bem bacana. Bem, ontem teve a primeira reunião de diretoria executiva, correto? Sim. Queria que tu falasse um pouquinho, porque... nós estamos gravando, é quarta-feira à tarde. Esse episódio vai à noite, então ainda vai ser ontem, não tem problema nenhum. Ontem, na terça-feira, teve essa primeira reunião. Receberam o secretário de saúde do município, né? Queria que tu pudesse falar um pouquinho para a gente como foi, o que foi tratado, quais as preocupações da entidade, dos seus associados e diretores em relação à saúde e o que recebeu também do poder público ontem nessa reunião. Então tá, vamos lá. Primeiro foi uma reunião, a primeira reunião de uma nova diretoria, né? É sempre muito emocionante, né?
tenho certeza que, assim como foi para mim, foi para os presidentes, vice-presidentes que estavam lá e os diretores, né? Então, foi uma reunião bastante concorrida. Estavam presentes todos os 19 vice-presidentes, o que é uma coisa quase inédita. A gente está falando de janeiro, né? Nossa! Sim. Então, estavam todos os vice-presidentes. Então, primeiro tivemos a nossa reunião almoço e depois começamos a pauta como um todo, né? Nessa pauta, eu pedi licença para fazer uma homenagem para 2 pessoas, para o meu pai, amado pai, que partiu há 1 ano e pouco, e para o meu pai profissional, Mário Botti. Então, abri a reunião assim, agradecendo essas 2 pessoas, referências, né, de caráter e de firmeza e de correção, né, que sempre pautaram a minha vida. E aí abrimos a reunião, né? Então, falando de algumas pautas e trazendo algumas coisas já da agenda que nós temos da entidade, né? Nós já temos uma agenda muito planejada. 15 de março, nós temos a nossa festiva de posse, então, da nova diretoria, mais uma entrega do prêmio Albino Panceira, que a gestão anterior faz, né? Encerramento da placa do André, então ele vai para a parede, né? Mas não vai ficar na parede, ele está na diretoria, na mesa também, né? Tratamos disso, de algumas agendas importantes, né? Assim, de um planejamento. E então, depois ouvimos o secretário da Saúde, que foi nosso convidado, né? Para a nossa primeira reunião. Por que tratar da saúde? Porque nada é mais precioso do que a saúde. E a saúde no município está passando por um momento muito difícil, né? Muito complicado. E então recebemos o secretário da Saúde, o Jurandir Maciel, que assumiu, acho que faz 15, 20 dias, né? Somos quase contemporâneos, né? Nesse novo desafio dele e meu. Então, ele contou um pouquinho, né, dos desafios do que ele está encontrando no Hospital Nossa Senhora das Graças, no HU, no HPS, as perspectivas dele de melhora, né, no município, com gestão de choque, talvez, gestão eficiente, né? Tratar um pouquinho da saúde da família, né? A saúde nas comunidades, né? Nos postos de saúde. Então, foi uma visão bastante ampla, mesmo porque eu acho que um detalhamento muito profundo ainda ele não conseguiu levantar nesse exíguo prazo, né, que ele teve. Ele levou com ele o secretário adjunto, Edemar, né, que tem um estudo já elaborado de como está o HU, né, e todo o levantamento que ele fez dos problemas que então ele encontrou, né, no HU, para tentar colocar de novo, vamos dizer assim, nos trilhos a saúde da cidade, né? Porque realmente ela está na UTI, ela está pedindo socorro, né? E tá há muito tempo, né, se deteriorando esse processo. Sim. Né? Não, e equipamentos, né? Não tem renovação de equipamentos, e as coisas envelhecem, estragam, enferrujam literalmente, né? Então, é muito importante tratar a saúde com o respeito, né, que ela merece, né? Legal. Para quem não entende, de repente, como a SICS atua, não vai entender muito bem por que a SICS está tratando disso, que não é algo diretamente relacionado ao setor produtivo, né? Mas atinge os empregados. E a SICS sempre pautou assuntos na cidade, né, presidente? Sim, ela tem essa responsabilidade de discutir os problemas da cidade. E não só isso, as pessoas nós usamos os hospitais muitas vezes sem as condições que deveriam ter. Os empregados das empresas associadas à SICS utilizam, né, a saúde pública, e a saúde pública tem que entregar, né? Ela tem que entregar o mínimo, né? E não estava entregando, né? Então, para nós, a saúde realmente ela é muito preciosa. Então, por isso que foi o tema da nossa primeira reunião, né? O que escolher para a primeira reunião? Temas não faltam, mas tu tem que eleger, tem prioridade. Mas vamos tratar. Qual a prioridade da prioridade? Mas já tem uma tinta aqui do perfil da presidente dessa nova diretoria, né? Isso sempre acaba acontecendo, Sim. Que é bacana. Porque a saúde é algo, né, que também tu acaba atuando... não só profissionalmente, mas no teu voluntariado, né? Tu é rotariana, então é algo caro para ti. Sim. E para muitos da diretoria. Lembro, por exemplo, que um dos núcleos é relacionado à saúde. O núcleo da saúde, né? Exatamente. A vice-presidente é Maria Regina Ronquete, né? Que lidera essa vice-presidência e que está, vamos dizer assim, vinculado ao núcleo da saúde, né? Núcleo da saúde é o quê? Psicólogo, fonoaudiólogos, médicos,
fisioterapeutas, dentistas, né? As pessoas, nutricionistas, as pessoas que estão relacionadas à saúde, né? Então, realmente é muito caro, porque nós temos o núcleo da saúde dentro da entidade. Perfeito. Aí a memória pode me trair, mas pelo que eu recordo, o núcleo da saúde talvez seja o segundo ou terceiro da entidade. Ah, legal. Legal. Não, e teve um papel, o núcleo e todos os associados teve um papel bem importante ali em setembro do ano passado, quando a gente teve aquela tragédia no Vale do Taquari, né? E o socorro de muita gente foi em relação ao Vale do Taquari, mas o núcleo acabou prestando um serviço posterior, continuou prestando um serviço ao hospital local lá, em um trabalho legal, que a gente ainda não contou aqui, porque eu e a Ronquete não conseguimos marcar uma agenda. Não, mas ela vai ela te contar, queria eu não vou dar trazer todo spoiler. mundo. Tinha muita gente para trazer, ela disse, não, mas eu não vou sozinho, vamos ter que levar o outro e tal. A gente não conseguiu fechar a agenda ainda. Tá, não, então eu não vou contar muito, mas a ação do Núcleo da Saúde não, foi mas eu acho que é importante falar um pouquinho. Importantíssimo, né? Eles receberam uma lista do hospital, se não me engano, o Hospital de Roca Salles, dizendo, socorro, nós precisamos disso. Eram coisas muito básicas, eram remédios dia, para dor, eram coisas básicas. Como fazer, né? E aí a Maria Regina e o Núcleo da Saúde, né, se articularam e conseguiram levantar numa campanha alguma coisa, acho que em torno de R$23 mil, né? Para, então, comprar os medicamentos. Na realidade, foi assim, comprar os medicamentos, lançaram a campanha e um mês para arrecadar, porque tinha um mês para arrecadar dinheiro para pagar, mas que a gente ia pagar, Porque não dá para esperar, daqui um mês a gente entrega o medicamento, né? Mas também teve uma outra ação antes e paralela a isso, na realidade, antes disso, 2 dias antes, que também a SIX abriu as suas portas para receber doações. A gente foi para a Praça do Avião, né? Sim, em 2 sábados, e se recebeu muita coisa. Se lotou 2 caminhões, mais uma Fiorino e mais 2 veículos de porte médio, e foram entregar, então, no Vale do Taquari para as pessoas atingidas. De tudo um pouco, de colchões a fraldas, a comidas para cachorro e para gato, roupas, material de higiene, teve doação. A gente pode falar aqui, Vanderlei, de fazer quem doou uma grande quantidade. Deve, inclusive enquanto tu vai lembrando aí de todo mundo, eu lembro que nesse sábado nós estávamos na Semana Farroupilha fazendo a nossa cobertura e eu passei ali. Eu passei ali, fiz uns vídeos, umas fotos de vocês, publiquei e tal. E foi bem interessante, tava aquele movimento, o tempo inteiro um carro parando atrás, isso é bonito de ver. E as pessoas assim, que bom, eu gostaria de doar. E eu não sabia como. É isso aí. Né? Então a gente atingiu, acho que foram 8 toneladas que nós arrecadamos. Não, mas pode, por favor, fala então, de todo mundo aí que ajudou. Tudo começou com Boldman Química, porque ele, que é hoje também, ainda é o atual vice-presidente também da indústria, assim, eu quero fazer uma doação, disse pro André, como que nós podemos ajudar? E ele doou, né, acho que 5 mil litros do produto de limpeza pesada, né? Que foi pro Vale do Taquari. E aí a campanha continuou, esse foi o start, né? E aí começamos a arrecadar, e chegou um momento, nós tivemos apoio de 2 empresas, a Modular, e tivemos apoio da empresa, nossa, eu não quero cometer um erro aqui. Mas transporte? De transporte. Enquanto tu fala, eu vou achar Então procura, por favor, nas fotos. Eu vou achar aqui. Nossa, eu não podia ter esquecido. Então, eles deram esse apoio e o carro com essa primeira empresa levou direto para o Vale do Taquari, né? Trabalho excepcional que fizeram aquele dia na praça, levaram, entregaram, legal. E no outro sábado, então, a Modular arrecadou, levou para o seu depósito lá em Nova Santa Rita, gigante, lindo, maravilhoso, e a partir dele nós depois rotarianos, nos unimos a essa campanha e fomos separar então os materiais para já irem segregados para o destino, né, porque lá no Vale do Taquari eles se organizaram assim, nesse local a gente recebe roupa, nesse local a gente recebe medicamento, então nós estava misturada a nossa carga, porque a gente não sabia como fazer no primeiro sábado. Sim, no tudo segundo era nós novo, separamos, né? Tudo novo para todos, né? Nem eles estavam se organizando. Scapini, achou antes? Eu tava procurando. Não achei a memória, eu acho que veio. Então tá bom, veio, que bom, tá? que bom, que bom. Ajudaram muito, foram muito legais, assim, né?
E aí foi uma ação muito importante e muitas pessoas se emocionavam em fazer doações, porque as pessoas estavam ali dizendo, nossa, podia ser comigo, podia ser com a minha família, e muitos tiveram as famílias no interior atingidas, né? Então foi uma ação legal, que não tem a ver direto com, vamos lá, o que tem a ver isso com indústria, comércio e serviço? Nossa, né? Já me fizeram essa pergunta. Eu tenho tudo a ver com gente, né? Sem contar que o comércio desta cidade, do Vale do Taquari, por exemplo, do presidente Joaquim Salles, as lojas dele foram destruídas. Ele foi um dos impacto atingidos. econômico no PIB gaúcho, o que aconteceu no Vale do Taquari ainda vai ser sentido nos próximos anos. Exatamente. Então, é um movimento e um momento de solidariedade, né? E que bom, e o povo canoense se mostrou muito solidário. Sim, é verdade. Foi muito solidário. De tragédia em tragédia, chegamos no temporal da semana passada, né, presidente? Sim. Que foi pouco tempo de chuva, mas foi uma chuva bem forte. Já vimos chuvas como essa, mas teve muito vento, né? Teve muito vento, e não só Canoas, mas Porto Alegre e a região metropolitana toda acabou sofrendo com muita queda de árvore, muito rompimento de fio, caiu poste. E daí nós chegamos num problema que não é só do setor produtivo, é da vida humana, mas por ser da vida humana também é muito do setor produtivo, que foi a falta dos serviços essenciais. Primeiro a energia, e ainda a energia, porque ainda tem gente em Canoas, alguns pontos sem energia. Acabou repercutindo na água, foi um pouquinho mais rápido a recuperação, mas ainda com alguns pontos. Ontem conversava com um empresário do Mato Grande que voltou a energia dele só ontem, uma semana depois. Então imagina uma indústria uma semana parada. Né? E depois de já ter voltado às férias coletivas, porque ainda tem isso. Como é que a SIX recebeu, deve ter recebido, assim como o jornal recebe, mas ter recebido muitos relatos, muitas cobranças de posicionamento? Como é que a instituição viu o que a gente passou? Bom, primeiro foi assustador, né? Eu moro num lugar um ponto alto assim da cidade, e eu confesso que o que restava era rezar, e foi o que fiz, né? Vi árvore voando, das minhas janelas eu vi árvore voando, literalmente, aquilo foi impactante. E aí, no dia seguinte, quando acordamos, a gente pôde ver todo o estrago, né? Sem luz, toda a cidade sem luz. Mas a gente entende um dia sem luz depois de um temporal. Não, ainda mais a gente entende, né? um dia e meio sem luz depois de um temporal, mas a gente não entende uma semana sem luz depois de um temporal. Principalmente porque o temporal foi noticiado com muita antecedência. O governador do estado foi para os meios de comunicação e disse, terá um temporal muito sério. Tá, mas e aí? A RGE fez o quê? Qual o planejamento? O que a CE fez? Qual a CE Equatorial? O que eles fizeram com essa notícia? Pelo jeito nada, porque não tinha o pessoal aqui para atender, né? Então, recebemos muitas demandas, então respondendo a sua pergunta, muito o que fizemos, né? A SIX ficou sem luz até quinta-feira, 11 horas da manhã. Então, ela também não podia dar o suporte para o seu associado, sim, porque ela também não tinha luz para dar o suporte, né? A partir daí, na sexta-feira, nós abrimos para os nossos associados que quisessem usar as salas e a internet, a energia para carregar seus celulares ou para fazer reuniões das suas empresas, para o que quisesse. Abrimos, então, as salas da entidade. Usem, venham aqui, venham usar, né? Pelo menos é o que a gente pode fazer. Então, recebemos muitas queixas. E na sexta de manhã, eu estava próximo, eu recebi um WhatsApp da Cleita Magnani, dizendo, eu estou sem luz, fui ontem na RGE e não tenho perspectiva nenhuma. Eu digo, tá, e onde é que tu tá agora, né? Aí eu disse, eu tô indo para lá de novo. Tá, e nos encontramos lá. Aí eu fui para lá. Aí o Panceira também entrou em contato, dizendo que estava sem luz no centro da cidade, né? Isso sexta de manhã ali, né? Gonçalves Dias. E aí eu disse, onde é que tu tá, Panceira? Eu tô levando a minha equipe para minha casa, 10 pessoas. Imagina, uma seguradora, né? Que estava sendo acionada para fazer as vistorias e não tinha energia e não tinha internet. Sim. Então ele levou para casa dele e eu disse, tu não quer vir para cá? Estou indo para aí. Nós fomos para a RGE, e quem nos atendeu, uma moça muito educada, disse, não tem o que fazer, a gente pega uma ficha, funciona assim, a gente pega uma ficha, entra na fila,
Aí tu fica uns 10, 15 minutos na fila, quando chega, tu disse que era. Ah, tá, a luz no centro. Daí eu disse, olha, eu sou da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços da cidade, eu gostaria de saber se tem alguma notícia, o que vocês têm que dar para nós replicarmos para os nossos associados. Não, nós não temos nada, não tem previsão de nada, nós não sabemos de nada. Tá. Quem é o gerente que responde? Não, nós não temos gerente é em São Leopoldo. Eu, como assim? Quem responde? Eu sou a sua atendente, eu estou lhe atendendo, eu estou respondendo pelo seu atendimento. Eu, nossa, mas não é isso, a gente quer... Nada me dá alguma né? coisa, me diz qual o plano que vocês têm para seguir. Nós vamos seguir o plano do governador, primeiro os órgãos públicos, depois a gente vê o resto. Mas não é assim que funciona, como é que ficam as empresas? Perspectivas, né? Nenhuma perspectiva. Então, a partir daí, a gente ligou para alguns secretários do município, dizendo, olha, tem que fazer alguma coisa. E ela nos deu uma dica seguinte... precisamos da ajuda da Defesa Civil para cortar árvores, porque às vezes a gente está demorando demais o acesso para restabelecer, porque a árvore está impedindo o caminho, a gente não tem como braços para fazer tudo isso. Ligamos para alguns secretários dos municípios, expusemos a situação, e aí eu acho que saiu uma nota no sábado, né, do município, dizendo, a aeronáutica, a Defesa Civil e os bombeiros, então, vão auxiliar. Desculpa, né? Mas isso não podia ser no sábado de manhã. O temporal foi avisado com antecedência. Tinha que estar na quarta-feira de manhã tudo pronto. As equipes na rua, o que nós vamos ajudar? O que nós vamos fazer? Também a prefeitura não se planejou. Né? Então, a partir daí, nós temos que tomar algumas atitudes. Né? E uma das atitudes da entidade, e o que nós podíamos fazer naquele momento, uma nota de repúdio, né, ao desatendimento e o descaso, eu diria, é um total descaso. A gente precisa pelo menos de informação, né? E não é só para até nos perguntaram, mas indiquem as prioridades. Não, a prioridade é o associado, são todas as empresas, nós não temos prioridades. Eu não posso, como é que eu vou dizer, vai na empresa do fulano, que sou eu para eleger? Não é isso. Precisamos de uma resposta, né? Então fizemos uma nota de repúdio à letargia, na realidade, repudiando a falta de atitude, a falta de planejamento da RGE. E também da prefeitura. Na nota não constou isso, mas também porque não teve um planejamento da prefeitura para o que estava por vir. Né? Na melhor das hipóteses, tinha que estar tudo armado. Não aconteceu temporal aqui. Vamos todo mundo para casa, tudo certo, né? Ficar de plantão. É o que se espera, né? Do poder público. Porque nós não tínhamos muito o que fazer a não ser isso. Então, disponibilizamos a entidade, fizemos essa nota de repúdio, tentamos sair atrás para ver qual a solução. As empresas, algumas, da Recleita foi restabelecido no domingo de manhã e no Panceira acho que sábado de manhã. Né? Mas tem empresas ainda na cidade sem energia. Tinha até hoje de manhã, eu não quero ser injusta, de repente agora restabeleceram, agora 4 horas da tarde de quarta-feira, pode ser mas que as sim. Notícias que a gente tem, as últimas também da redação, é de que ainda temos alguns pontos. Era até agora de manhã 1.000 pontos na região metropolitana ainda com... Não, e me deram uma informação que procede, chequei ela procede, se eu abro um protocolo, a RGE vai lá, volta em uma fase, o protocolo cai, foi atendido. Foi atendido o chamado, mas não foi resolvido o problema. Então também tem um problema no sistema deles, e aí esses 1.000 talvez não sejam 1.000. Talvez sejam 5.000. Mais, exato. Porque só foi lá o atendimento, mas deixou em uma fase e não resolve nada. Perfeito. Então também tem isso. E não dá pra gente ter uma empresa, não importa se ela é privada, se ela é estatal, mas ela é de concessão pública, né? E prestando serviço essencial, que não tenha uma coordenadoria, uma gerência local, né? Isso é muito complicado. Exatamente. Isso me lembra um pouco daquela, né, antes de daí a concorrência ficar ainda maior e daí os consumidores conseguirem trocar mais fácil, mas no primeiro momento das empresas de telefonia, tu ia para um lugar e daí chegava lá, pegava um telefone da parede e entrava no call center de alguém que estava longe. Tu não vai ter resolutividade local. Não. Né? E daí a pessoa estando longe, a pessoa que resolve mesmo, que dá o canetaço, que organiza as equipes, que contrata, não vivenciando diretamente o que está acontecendo na localidade, não vai funcionar. Né? Só que a tarifa está ali, todo dia, todo mês, todo mundo pagando direitinho. Né? Não, e tento que produzir para pagar, porque Exato. A empresa que ficou, essa do teu exemplo, né? Férias coletivas, quando voltou não pode trabalhar, mas se ela não produzir, se ela não tiver uma reserva, que eu não sei se ainda tem reserva, porque a gente está saindo de uma pandemia, né? A reserva que já foi queimada, como é que ela vai pagar o salário? O salário agora é dia 31, ou até o dia 5, né? Até 7 de fevereiro.
Essa é a data de corte. Mas onde é que ela vai tirar? Ela não produziu. Sim. E claro que daí nesses momentos, né, críticos, muita coisa vem à tona, né? Mas acaba que nessas emergências que as pessoas acabam dando mais atenção a alguns pontos que não deveriam. Deveria estar em discussão de forma permanente. Por exemplo, quando é que vamos começar a colocar os fios no subsolo ou ter outras soluções? Quando é que a gente vai ter um planejamento que seja que tipo de árvore pode ou não pode? A gente sabe que até tem, né? Mas em alguns lugares, em alguns pontos, às vezes a dificuldade de cortar uma, de cortar outra. Mas enquanto a cidade não começar a olhar para isso e organizar e a planejar e obrigar as concessionárias a entrar nessa execução, porque, enfim, é com elas que está a execução. Olha a quantidade de poste de madeira quebrado aí, e daí quando dá esse problema, às vezes não troca, vai lá e coloca um outro do lado pequenininho, uma escorinha, e fica esperando o problema acontecer de novo. Né? A cidade precisa olhar para isso, porque é básico e é essencial, né? Parece que assim, a cidade nesse ponto está abandonada, né? Parece assim, falta uma pessoa que cuide, né? Sabe o jardineiro, aquele que olha, que também vê flores? Eu acho que falta isso, né? Esse olhar do embelezamento, não embelezamento pelo embelezamento puro, né? Mas embelezamento diz assim, eu estou cuidando, eu estou olhando, eu estou zelando pela cidade. Ninguém está zelando pela cidade, né? Então isso é muito triste, né? E passar por aqui e ver essas árvores caindo. E aí tem outro problema. Por exemplo, ao lado do meu prédio tem um pinheiro que está, sei lá, inclinado uns 40 graus. Ele é a bola da vez. Se ele cair, ou ele cai no meu prédio, ou ele cai em cima do portão, na calçada, ou cai no fio de alta tensão. Mais um vendaval igual aquele, vai acontecer isso. Aí a gente abre com um protocolo na prefeitura. Venham verificar, né? Isso é dentro de um terreno particular. Venham verificar. Aí, quando vão 3, 4, 6 meses depois, vai um biólogo, atesta, sim, não, precisa cortar. Aí, daqui 3, 4, 5 meses, se então foi liberado para cortar, vai vir a prefeitura, então, fazer o corte. A gente está falando de 1 ano, ele já caiu. Então, a gente precisa de um plano de urgência, emergência, para revisar todas essas árvores na cidade, para ver o que realmente está correndo, o que está em risco de cair. Né? Não que a gente queira cortar árvore. Aliás, cortar árvore para mim dói no meu coração, não é isso. Não é, eu também acho isso muito difícil. Toda vez que cortam uma árvore ou que ela cai, é sempre muito complicado, né? É muito complicado. Mas a gente tem que também ir para a parte prática. Por exemplo, né? Eu vi naquela microexplosão que aconteceu... 2 anos. 1 ano e meio atrás, eu acho, né? Nem isso. Muita coisa caiu, né? E na região aqui do Marechal Rondon, onde a gente está, muito afetada, caiu muita coisa, árvores enormes e tal. Mas daí aconteceu, a gente fica sabendo, né? De um de outro. Aproveitou o momento que tinha dado aquele problema todo, e esse que estava esperando uma visita do biólogo para ver se derrubava ou não, aproveitou e derrubou naquele momento. Por quê? Ficou com medo que caísse em cima da casa dele, né? Então, foi o temporal. Então... E daí acaba acontecendo um efeito contrário, que é mais ainda árvores que acabam sendo derrubadas que de repente não necessitassem. Né? Porque se conseguisse dar... Eu sei, a gente conhece o pessoal que trabalha... É pouca estrutura, mas eu acho que essas estruturas também precisam ser discutidas para poder dar conta da gente conseguir fazer isso, elas estão se mostrando muito importantes, então ela tem que pelo menos ser repensada, né? Exato. E é quando a gente vê aquela árvore caída com raiz, perto da minha casa caiu, a vontade é assim, não, peraí só um pouquinho, ela caiu com raiz, coloca ela, puxa ela com guindaste, bota de volta e replanta, porque talvez tenha condição de replantar. Árvore linda, maravilhosa, e caiu, e você leu por que caiu, né? Então, esse cuidado não se tem, né? Então, e obriga a pessoa que cortou, olha, tu vai cortar uma árvore, tu vai plantar, tem que plantar 5. Ok, indica qual é a melhor árvore, indica o lugar para plantar, o que tem que plantar ali. Diz assim, olha, essa árvore é adequada aqui. Pronto, né? Exige essa contrapartida. Agora, simplesmente não prestar o serviço, não ir porque não tem equipe. Não, isso não dá para conceber, né? Porque quem vai responder por aquele que tinha um protocolo há 6 meses e disse, vai cair a árvore, caiu agora o temporal e atingiu a casa do vizinho. Quem vai pagar é a prefeitura? Quem vai ser o acionado, né? Então tá, o vizinho vai acionar o vizinho, agora o vizinho vai acionar. Né? Não, mas não é, mas é a responsabilidade, mas é de quem é a responsabilidade? Exato, eu pedi para cortar, né? E não posso cortar que eu vou ser multado. Então a próxima vez não, agora eu corto, pago a multa que é melhor.
Eu não sei essa resposta, mas dá um debate e dá uma discussão jurídica, né? Tem muitas pessoas com esse protocolo Claro. de que pediu a visita dizendo a árvore está oca, a árvore vai cair, a árvore está inclinada. E aí, o que vai acontecer? É verdade. Então, é muito sério. Essas coisas parece que não são importantes, né? Parece que passam batidos. Daqui 6 meses a gente lembra quando tem outro temporal, né? Mas não, a gente tem que olhar para a cidade agora que o tempo tá bom. Tem que fazer alguma coisa. Então, esse plano de ação também do município, ele não acontece. Ele também tem que acontecer. Então, a culpa é compartilhada, né? Energia, é água, que tudo é desculpa para faltar água. Faltou luz, falta água. Vai faltar luz, vai faltar água, não é isso? Então, tem que tratar com um pouco mais de carinho, com bons olhos tudo isso, né? Isso que a gente não sente, sabe? É um descaso. Bem, tratamos de 2 temas importantes aqui para essa gestão e para presidente, né? Falamos disso, que é algo mais urgente, que trata da urbanização, trata dos serviços essenciais, tratamos da saúde. Quais temas, assim, são caros para ti, que vão ser caros para essa gestão de 2024 e 2025 da SIX? Vamos incentivar ainda mais o empreendedorismo, né? Com formação, qualificação para os nossos associados. Aliás, quem não é associado, não durma no ponto, né? Como é que faz para se associar? SIX, né? Como é que faz para se associar? Entre em contato com a SIX, né? Por WhatsApp ou pelo telefone convencional. Diz assim, eu quero me tornar um associado. Tem um rol de documentos muito básicos. Preenche um formulário. SIX Canoas no Instagram. Exatamente. SIX Fácil Canoas assim, ali. né? E aí passa a ser um associado, né? Então, nós queremos trazer essas pessoas que querem crescer, né? Como eu falei anteriormente, pessoalmente e profissionalmente, né? E não importa o tamanho da sua empresa, nós abrigamos os MEIs, são muito bem-vindos, os pequenos, os médios e os grandes, né? Porque também precisamos dos grandes, até pela força e pela representatividade das empresas grandes na cidade, né? E os grandes de amanhã, muitos são os pequenos de hoje, né? Muitos começaram lá na sua garagem. Tudo tem tudo começa, né? É isso aí. Então, nós temos que incentivar isso, né? Mais núcleos, nós pretendemos abrir pelo menos 2 núcleos, né? Este ano. Porque eles já estão superlotados, né? E núcleos novos, assim, as ideias estão florescendo, né? Legal. É que nós também precisamos de estrutura para tudo isso. Tem que ter um consultor. O núcleo não é largado. Tá lá, te reúne, pega o papel de pano. Não, é tudo muito bem organizado. Então tem que ter alguém, o staff da SIX, que responde junto ao núcleo. Então tem que ter toda essa estrutura. Eu estava elogiando, né, esse momento da SIX de abertura, né? Sim, de abertura, mas tem umas dores do crescimento aí também, né? Claro que as pessoas acabam não vendo. Não, nem tudo. Já não cabe mais na sala maravilhosa, já não cabe a diretoria naquela sala maravilhosa. Olha, né? que bom problema. Na realidade, ontem o Gobi, um dos nossos diretores, assim, Shirley, não é problema, é um dilema. É um dilema. Isso mesmo, é um dilema. Porque é um bom dilema, né? Tem pessoas engajadas, porque isso que a gente quer, engajadas, pessoas se sentindo pertencendo, né? A gente quer esse sentimento, assim, que não é minha, eu estou, como é que diz? Eles passarão e eu passarinho, não é como dizia Mário Quintana? É isso, essa é a vida, é o ciclo da vida. Então, eu estou lá, né? Eu não sou, mas todos somos, né? Todos os associados são. E o que a gente quer? Uma entidade forte, porque quanto mais forte, mais representativa, mais força na cidade, para exigir coisas que nós temos que exigir, né? Principalmente para que permita o desenvolvimento do associado, da entidade e da cidade. O que nós queremos, no final de tudo? A melhor cidade para se viver. Né? A gente quer que Canoas seja a melhor cidade para se viver. Né? Bom, se tiver que exigir, trabalhar para isso e construir soluções em conjunto, porque não adianta crítica pela crítica, a gente tem que construir juntos, ok? A entidade está aberta a isso. Nós temos vários projetos apresentados pela SIX na gestão passada que vão ter continuidade nesse, com o Renan Zancanaro, que está à frente da vice-presidência, o retrofit. Né? O centro histórico, a revisão do centro histórico, né, que está com o Gobi, que o Gobi era o vice-presidente anterior. Então, e essa pasta vai discutir isso. Isso é discutir e pensar a cidade, né? Só que a instabilidade política não nos permite, muitas vezes, levar isso adiante, porque tu começa com o secretário, com o prefeito, aí troca, daí tu passa para o secretário, do prefeito, aí volta ao anterior. Então, essa descontinuidade do governo compromete bastante as ações que a gente pretende para... eleitoral, né? É um ano importante, e a SIX quer
a ser promover, né, debates políticos importantes, né, que é receber os candidatos da cidade para prefeito e ouvir o que tem a dizer, né. Na eleição passada nós fizemos debates, né, com acho que eram 8 candidatos, 8 ou 9, acho que 9, né, sorteados com ordem, né, e todos receberam a mesma pergunta, então não teve efeito surpresa, né, nossa ideia não era pegar as pessoas desprevenidas, ele não sabia responder, não era disso, muito pelo contrário, a gente quer alguém se candidatando para prefeito. Que estude e se comprometa, né? Exatamente, então tinha uma pergunta, todos receberam previamente as perguntas, todos poderiam estudar as perguntas e todos sabiam que responder aquelas perguntas, e quem é mais preparado para isso, porque nós temos que escolher o melhor. Quem será? Não sei. Quantos candidatos nós vamos ter? Não sei, mas nós queremos o melhor, né? O melhor candidato, porque Canoas precisa e merece uma política séria, né? Eu diria um político à altura da cidade, a história da cidade. Tá? Cidade que teve prefeitos tão importantes no passado, né? Então, nós merecemos isso. Nós merecemos isso. Legal, bacana. Presidente, quero te agradecer mais uma vez a vinda aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Tá bem, vamos lá. Muitas vezes, sempre que a entidade tiver alguma pauta para debater, para discutir, para mostrar para a comunidade. E nós também vamos chamar quando tiver alguma pauta aí que a gente quer saber a opinião da entidade. Estamos sempre à disposição. Né? Vamos também chamar, então seja sempre muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios e ao Jornal Timoneiro, como sempre. Muito obrigada. E tu também tem 19 vice-presidentes para escolher, sinta-se muito à vontade, né? Olha só, tem coisa pauta boa pro ano isso, todo. né? Tem pauta para o ano todo. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Eu quero dizer para vocês, ressaltar mais uma vez que este podcast tem o apoio da Ubra, Formação com Propósito, FlexCorp, internet sob medida para o seu negócio, Águas Itati, água mineral da família gaúcha e Zetec Soluções em TI. Esse foi mais um episódio do Canoas Podcast com, na técnica, Sinara Dutra. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Até a próxima. Tchau. Tchau.